No primeiro slide, fazendo um favor, Paulo. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Antônio, eu sou médico coordenador do serviço de terapia intensiva adulto do Hospital Vila da Serra, Oncoclínicas, e com o objetivo de seguir aí falando sobre paciente crítico com perfil oncológico, nós vamos dar seguimento aí a uma aula hoje, novamente, hoje com convidados ilustres. Pode passar, Paulo, por favor? Quem somos nós? Bom, o Grupo Oncoclínicas foi fundado em 2010, atualmente é a maior instituição privada no mercado de oncologia do Brasil, tem mais de 90 unidades, né, com clínicas, centros diagnósticos, laboratório de genoma, anatomia patológica, unidades hospitalares, dentre elas algumas parcerias. Pode passar, Paulo? Qual é a missão? Nossa missão é vencer o câncer, principalmente com um corpo clínico altamente qualificado e as mais avançadas tecnologias com profissionalismo, integridade, humanismo e Nada da responsabilidade. falsa. Tá Nossa bom? visão é ser referência mundial em oncologia, aliando excelência médica à Olha, competência de gestão. O nosso o chefe de propósito CPI da vida. é assegurar. Bonitão. Opa, só um minuto. Nosso propósito é assegurar a melhor experiência aos nossos pacientes em toda a jornada de combate ao câncer, cuidando de suas vidas como se elas fossem as nossas. Pode passar, Paulo? Esse é o nosso hospital, o Hospital Vila da Serra. Pode passar, Paulo. E esse é o nosso time de terapia intensiva, né? Coloquei ainda mais algumas pessoas que fazem parte, ainda que não diretamente do time de terapia intensiva, mas que ajudam, né? Ou já fizeram parte e ajudam diariamente aí na nossa jornada. Pode passar, Paulo. E qual que é o nosso diferencial? Bom, nós temos um case único, majoritariamente oncológico. Quando comparado a outras instituições, nós temos praticamente o dobro de pacientes oncológicos, isso comparado a unidades gerais, né? Nós temos expertise com algumas terapias inovadoras e dentro do grupo nós temos algumas referências na oncologia nacional. Uma delas, inclusive, vai estar aqui com a gente hoje, né? Atualmente, Boa noite. nós nos posicionamos com uma taxa de mortalidade padronizada e uma taxa de utilização de recursos que nos coloca em uma posição privilegiada quando comparados aos nossos pares, né? 3 E hospitais. atualmente Nossa. nós ocupamos aí uma posição de vanguarda na terapia intensiva nacional. Pode Mas aqui, pensar, ó, Paulo? é tranquilo, cara. A gente conquistou esse Ó, ano, porque né, de acredito forma até bem precoce, porque o nosso serviço de terapia intensiva ele é mas precoce. A gente está 1 ano e meio só começou a batalha. no serviço de E tava todo mundo Oncoclínicas. A gente tranquilo. conquistou, né, a certificação de UTI Top Performer pela AMIB e pela Epimed Solutions. E dando seguimento aí à nossa aula, já que eu apresentei o nosso serviço brevemente, hoje a gente conta com a presença ilustre do Dr. Eduardo Paton, Doideira. que é médico hematologista e mestre em clínica médica pela USP, fez um fellowship na Universidade de Sorbonne, em Paris, fundador e coordenador técnico, foi fundador e coordenador técnico do Serviço de Transplante de Células Hematopoéticas da USP de Ribeirão Preto, de 1992 a 2003. Foi fundador e coordenador técnico do Serviço de Transplante de Células Hematopoéticas do Hospital do Câncer de Barretos, de 2003 a 2018. E desde 2018, fundou o nosso serviço de transplante de células hematopoéticas desde 2018, é membro da equipe de transplante do serviço da Oncoclínica, do nosso Cancer Center, do Dana-Farber, desde então. Adicionalmente, a gente conta também na participação dessa aula com o Dr. Paulo Totola, que tem graduação de medicina pela UFMG, é intensivista titulado pela MIB, tem pós-graduação em gestão hospitalar pelo Instituto Albert Einstein. Ele é diarista de 2 hospitais, um deles da UTI do Hospital Vila da Serra e no Serviço Único de Saúde no Hospital Metropolitano Sérgio Castro. Além disso, é coordenador de 2 programas de residência dos 2 hospitais que eu acabei de mencionar, do Hospital Vila da Serra, da Oncoclínicas e do Hospital Metropolitano Dr. Sérgio Castro. Dito isso, passo a palavra aqui agora ao Dr. Eduardo Paton, que vai dar início
a aula, tá certo? Patom, acho que é só você compartilhar a sua tela agora. Ok, quero primeiro agradecer o convite do Rolo e do Antônio, né? É isso, né? Poder compartilhar aí essas informações, já que a gente compartilha tantos pacientes, né? Cada vez menos, né? Ainda bem, mas isso é um atestado da qualidade do nosso serviço também, que a gente cada vez está compartilhando menos pacientes com vocês, mas sempre que a gente compartilha, esse compartilhamento é muito harmonioso, né? Isso é muito bom. Em poucos serviços que eu trabalhei, a gente tem um compartilhamento de condutas tão harmoniosa quanto com a equipe da UTI do Hospital Vila da Serra. E isso é uma qualidade para nós, que somos transplantadores, que é um procedimento peculiar, com suas peculiaridades, isso nos dá muita segurança quando a gente precisa, eventualmente, transferir o paciente para a UTI, essa harmonização do compartilhamento da conduta, né? Então, eu quero agradecer o convite e eu vou iniciar compartilhando minha tela. Na verdade, a gente resolveu fazer quase um jogral aqui, né, Paulo? Eu vou começar mais falando sobre transplante, o que é o transplante. Eu ia falar sobre infecção também, mas o Paulo, eu vi a aula do Paulo, está uma aula excelente, está mais completa até do que a minha, então eu vou deixar ele vai falar por causa dessa qualidade da aula dele sobre as infecções mais precoces, e no final eu vou dar uma passadinha em citomegalovírus, que ela não costuma ser tão precoce, mas pode ser também, e a gente já teve alguns pacientes com doença e com reativação de citomegalovírus aí na UTI, né? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu até... Ok. Tá ok? Tá ok? Ok. Bom, então na verdade, falar um pouco sobre o que é o transplante de células hematopoéticas, né? Não é um procedimento novo, não tem grandes novidades. E o que nos interessa, né, no procedimento, o que nos interessa no transplante, né? Por isso que a gente não fala mais de medula óssea, porque a principal fonte que se usa de células tronco hematopoéticas, que é essa célula que está escondidinha aqui, que vai dar origem a todo o sistema linfo hematopoético, né? Então, a todas as células do sangue do sistema imunológico, é o transplante dessa célula chamada célula tronco hematopoética, né? A gente usa muito stem cell, que é a célula tronco, né? E tem gente que fala muito stem cell, né? Mas o stem cell está errado. Stem cell é uma célula fervente, né? Uma célula que tá queimando, né? Então, não é stem cell, é stem cell, que a gente usa muito, mas é a célula tronco hematopoética. Ela vai dar origem aos megacariócitos, de onde vão originar as plaquetas, aos eritroblastos, de onde vão originar os eritrócitos, aos mieloblastos, de onde vão originar os granulócitos, que são os basófilos, neutrófilos e eosinófilos, aos monoblastos, de onde vão originar os monócitos, os macrófagos e as células dendríticas, e a linhagem linfóide, que vai originar os linfócitos T e os linfócitos B, que são os produtores de imunoglobulina, que por sua vez vão amadurecer e dar origem aos plasmócitos, e também dão origem às células dendríticas linfóides específicas de atividade T, tá? A medula óssea pode ser obtida através da punção aspirativa, né? Esse aí é um exemplo de uma punção aspirativa diagnóstica, mas quando a gente faz a punção aspirativa para transplante, o paciente é sedado, é anestesiado, fica em decúbito ventral
e dois operadores, um de cada lado, usam agulhas especiais e a gente tira de dentro da medula óssea mesmo, aqui do osso ilíaco, perto da crista ilíaca posterior, a gente tira a medula óssea. Junto com essa medula óssea, você vê uma quantidade muito grande de células que não interessam, vem muito sangue, né? Vem muita hemácia, vem muito pedacinho de osso, vem muita gordura. Essa célula passa por um processo aberto mesmo, dentro do centro cirúrgico, de filtração por etapas, com filtros de calibres diferentes, até ter um material o menos contaminado possível com esses debris, né? E esse material, muitas vezes, se não houver nenhuma incompatibilidade sanguínea e tal, ele é passado direto para o paciente. Mas, mais modernamente, a gente, e para a maioria das doenças neoplásicas, a gente usa as células tronco que são obtidas do sangue periférico. Essas células, elas não circulam normalmente no sangue periférico, elas estão dentro dos ossos. Mas quando você usa um fator de crescimento, por exemplo, a filgrastima, que é um fator de estimulação de granulopoese, você aumenta em 10, 100 mil vezes até o número de células dentro da medula óssea, e a filgrastima ela descola as ligações que essa célula-tronco tem com o estroma da medula óssea, essas células passam a circular. Depois de mais ou menos 5 a 7 dias utilizando essa medicação, o doador é colocado num aparelho de aférese, que nada mais é do que uma centrífuga de alta precisão, e cuja velocidade de separação depende de que células você está precisando. Se você está precisando tirar a hemácia, está precisando tirar plaqueta, é usado em doação de plaqueta normalmente, e quando essas células tronco entram em circulação, elas têm a densidade muito parecida com as de linfócitos, de pequenos linfócitos. Então, numa velocidade que é comandada atualmente por um programa de computador, a gente consegue determinar a velocidade em que essa camada de célula fica mais externa. E a gente consegue, o aparelho consegue coletar essa camada de célula numa bolsa à parte, né? Geralmente não é tão amarelinha assim, vem um pouco de contaminação de hemácia mesmo, e devolve por uma outra via, ela devolve o resto do sangue do paciente. Então, de tal maneira que em determinado momento você tem no máximo aqui no aparelho 300 ml de sangue sendo processado, então o paciente é menos do que um volume de uma doação normal, e a gente consegue passar 4, 5 vezes todo o volume sanguíneo do paciente por essa máquina para poder tirar uma quantidade aceitável e adequada de células tronco hematopoéticas. Então, é um processo que dura 4 a 5 horas, é todo feito ambulatorial, o doador não precisa internar, nem o paciente, no caso do transplante autólogo, né? E o número de células mínimas que a gente usa para o transplante halogênico de um doador normal é de 5 milhões de células tronco por quilo do peso do receptor, né? E essas células são identificadas por um marcador de membrana que ela tem, que se chama CD34. Então, essas células são identificadas, CD34 positivas, e elas são coletadas, e esse processo, por exemplo, você pode diminuir bastante o hematócrito quando você tem uma incompatibilidade ABO maior, por exemplo, e você consegue infundir essas células com muito pouca hemácia sem que você tenha reações hemolíticas graves, né? Esse é o processo principal que a gente usa para as doenças neoplásicas. Desculpa. Essas células são, então, infundidas no catéter, que é o catéter de Hickman, né? É um catéter inventado por esse médico, Hickman, é um catéter que, na verdade, esse aqui não está muito bem representado, mas esse aqui sim. É um catéter que ele tem uma tunelização, então é um catéter que a gente chama de semi-implantável, ele pode ficar aí por 6 meses, 1 ano, se for bem cuidado, e esse catéter semi-implantável permite que você infunda células, faça transfusões, colete sangue para exame, todas as infusões de quimioterapia são feitas por esse catéter, né? E essa tunelização ela é importante porque ela diminui as infecções originárias de catéter, quer dizer, se você consegue identificar uma
teoricamente, uma infecção ascendente nesse catéter de Hickman através do túnel. Então, o túnel vai ficando hiperemiado, é sinal de que tem alguma inflamação, provavelmente originária de alguma infecção, de alguma contaminação, e você pode tratar o catéter ou até trocar o catéter quando você identifica algum germe mais de maior risco, né? Então, esse é o catéter ideal para o transplante. Esse aqui, na verdade, é uma foto histórica, assim, do primeiro transplante que a gente fez em Barretos, né? Em Barretos, em 2003. Esse aqui sou eu, magrinho ainda, né? Um pouco menos gordinho do que eu tô. Esse era o nosso enfermeiro-chefe na ocasião. E esse foi o primeiro. Nós fizemos 2 pacientes. Esse paciente estava na 5ª recaída de linfoma de Hodgkin, conseguiu uma resposta parcial. Ele fez um transplante no mesmo dia de um outro paciente que também era bem robusto, assim. Eu chamava os dois de 2 boizinhos, né, que é muito comum lá em Barretos, essa cultura do gado nos 2 sentidos, né, no gado animal e no gado político, é muito comum lá em Barretos. E a gente chamava esses 2 meninos fizeram um transplante autólogo, curaram do linfoma de Hodgkin extremamente avançado que eles tinham. Isso foi em 2003, então já são 21 anos. Os 2 tiveram filhos depois do transplante e vivem uma vida plena, então estão bem até hoje, já mais velhos, tal, mas estão vivendo uma vida plena, com filhos, com carreira e tudo isso, né? Basicamente, nós temos 2 tipos de transplante. Um que a gente nem chama muito de transplante, o transplantador raiz, como a gente acaba nem levando muito em consideração, que é o transplante autólogo de medula óssea, né? Onde, na verdade, o paciente, ele é um paciente cujo objetivo é você poder proporcionar a esse paciente que tem uma doença que recaiu ou que é resistente a doses convencionais de quimioterapia, você poder administrar doses mieloablativas de quimioterapia, quer dizer, são drogas que você usa cuja principal toxicidade é medular. Então, como você vai destruir a medula óssea dele, tentando destruir o tumor, né? Não adianta nada você destruir o tumor e destruir a medula óssea dele. Então, antes disso, você coleta as células desses pacientes, que são congeladas a menos 100 graus, nitrogênio líquido. Nessa temperatura, essas células têm uma viabilidade por tempo indeterminado, e depois da quimioterapia, a gente reinfunde essas células para o paciente, e entre 10 e 15 dias, essa medula óssea começa a funcionar, tá? Então, a base do transplante autólogo, esse é um slide, eu agradeço ao Márcio Nucci, que é o coordenador da Oncoclínicas de infecções, né, que é muito amigo meu, e eu pedi alguns slides para ele, porque ele está acostumado a dar essas aulas. Então, o objetivo do transplante autólogo é tratar a doença de base com quimioterapia. Então, ele vai ter uma neutropenia, depois ele vai recuperar lá por volta quando a medula pega, né, que a gente chama de enxertia, ou a pega da medula, ocorre entre 10 e 15 dias, em média, né? E as principais indicações são algumas leucemias agudas ainda, em alguns serviços ainda recebem transplante autólogo, hoje bem menos, mas os linfomas recidivados ou refratários, principalmente os linfomas de Hodgkin, os linfomas difusos de grandes células, o mieloma múltiplo, que é uma doença que, quando eu me formei, não vou dar a pista de quantos anos atrás, mas o mieloma múltiplo tinha uma sobrevida mediana de 6 meses. Hoje a gente tem inúmeros pacientes com mais de 10 anos de evolução. É uma doença que a gente ainda não consegue curar, mas a gente consegue hoje dar uma sobrevida com muita qualidade, que é muito importante no mieloma múltiplo, que é uma doença que afeta a ossatura do paciente, criando fragilidade óssea, fraturas patológicas, e a gente consegue dar muita qualidade para o paciente. E alguns tumores sólidos, principalmente da infância, neuroblastoma, retinoblastoma, tumores de células germinativas, né? Nós temos resultados que não são espetaculares, mas quando esses tumores são muito agressivos, o transplante acaba sendo o principal caminho para a cura desses pacientes. Outro tipo de transplante, que é o verdadeiro transplante, é o transplante alogênico de medula óssea, onde um doador, seja ele totalmente histocompatível, parcialmente histocompatível, o paciente recebe quimioterapia com ou sem radiação corporal total,
que destrói a medula óssea deles. Esse era o objetivo inicial do transplante, quando começou nos anos 60, nos anos 70, era destruir a medula óssea, e o paciente recebeu uma medula óssea saudável, o qual ele poderia rejeitar e ter outras complicações imunológicas mais frequentes, que a gente vai falar um pouco mais para frente, e essas complicações eram controladas com agentes imunossupressores, com agentes imunomoduladores, como os inibidores da calcineurina, ciclosporina A e o tacrolimus, e o metotrexato, o micofenolato, alguns antimetabólitos, né? Corticoide não é muito usado na profilaxia, porque o corticoide é um imunossupressor muito severo, muito imunossuprime muito o paciente, e a taxa de óbito, a taxa de mortalidade é muito alta, né? E quais são as indicações do transplante alogênico? Principalmente as leucemias, hoje as leucemias mieloides agudas, né? Mais de 2/3 das leucemias mieloides agudas precisam de transplante para consolidação da doença. As mielodisplasias, tá? Praticamente também hoje, em torno de 60%, 70% das mielodisplasias vão precisar de transplante em algum momento da evolução da doença. Os linfomas que recaem de pós-transplante autólogo, hoje eles têm um caminho que talvez que está se provando até melhor, e até melhor do que o transplante autólogo, que são as CAR-T-cell, né? Mas ainda mesmo após CAR-T-cell, hoje você tem alguns pacientes que acabam vindo para transplante. O mieloma múltiplo, em raros casos mais agressivos, onde você pode fazer o que a gente chama de tandem, fazer o transplante autólogo e logo em seguida o transplante halogênico. As hemoglobinopatias, principalmente a anemia falciforme no nosso país, é uma doença que é uma doença benigna, não é um câncer, não é uma neoplasia, mas é uma doença que é terrível para a maioria dos pacientes que tem anemia falciforme. E esses pacientes raramente alcançam a terceira década de vida, né? A mesma coisa para as talassemias, é muito comum o transplante de talassemia na Europa, principalmente, né, na região do Mediterrâneo. Aqui no Brasil ainda não está aprovado pelo Sistema Nacional de transplante em anemia falciforme, em talassemia. Hoje também já existem tratamentos genéticos, porque são doenças que são unimutáveis, né? São doenças que têm uma mutação única no DNA, então você consegue hoje, com essa técnica do CRISPR, você consegue alterar essa mutação pontual e consegue curar definitivamente. Então, hoje, caminhando junto com o transplante, você tem a terapia genética desses pacientes. As falências medulares, entre elas a mais comum é a anemia plástica adquirida ou idiopática, né, em pacientes mais jovens, mas também outras falências medulares, como anemia de Fanconi, que é uma falência medular geneticamente herdada, a anemia pura de série vermelha. Imunodeficiências congênitas são crianças que nascem existem várias síndromes de imunodeficiência congênitas, algumas muito graves, e as crianças raramente alcançam 2 anos de vida. Então, essas crianças precisam ser tratadas, muitas vezes, com transplante muito precocemente, e em situações muito críticas. Essas crianças chegam para a gente com infecções em atividade, crianças muito pequenas, e o serviço tem que contar sempre com o apoio de pediatra, e a gente tem uma transplantadora pediátrica que está desde o começo com a gente, e foi fundadora também do serviço, que é a doutora Maria Fernanda, e que nos dá muita segurança para poder tratar e para poder fazer transplante pediátrico. Eu sempre fiz transplante pediátrico, mas eu sempre tive o apoio da pediatria, mas o apoio mais incisivo, um apoio mais frequente, mais dentro da equipe, eu estou tendo aqui com a Maria Fernanda, que é uma experiência muito gratificante trabalhar com ela. Como é que é herdado, né, o sistema de histocompatibilidade que a gente chama de HLA, era os antígenos de histocompatibilidade leucocitários inicialmente, porque eles estão principalmente na membrana de leucócito, mas eles são
ubíquos, eles podem estar em qualquer célula do corpo, né? Então, você tem aqui, eles têm uma herança, são em geral 6 antígenos, que tem eles são herdados em conjunto, né? Como é uma herança haplotípica, que a gente chama. Então, se você tem um pai que tem um haplótipo com 6 antígenos, vamos chamar esse haplótipo de cor de laranja, o outro de azul, a mãe tem um verde e um roxo, né? Roxinho. Os filhos desse casal podem ter o roxinho da mãe e o azul do pai, o verde da mãe com o azul do pai, o laranja do pai com o verde da mãe, o laranja do pai com o roxinho da mãe. Então, qual que é a probabilidade de um paciente que tem o roxinho e o azul ter um doador que seja 100% idêntico, né? É 25%, é um quarto de chance dele ter um irmão que seja roxinho e azul igual ele. Ele tem 50% de chance de ter um doador 50% idêntico a ele na família, que é o doador que a gente chama de haploidêntico, quer dizer, tem um haplótipo idêntico, então aqui no caso ele tem esse irmão que tem o azul, que herdou do pai, e tem esse irmão com o roxinho, que herdou da mãe. E tem o pai e a mãe, que também são haploidênticos a ele. Então, a possibilidade, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, de fazer o transplante halogênico haploidêntico, permitiu que a gente conseguisse ampliar a disponibilidade de doador para hoje quase que universalmente. Então, é muito difícil hoje um paciente que precisa de transplante não encontrar um doador. É claro que cada transplante com cada doador diferente tem características e peculiaridades diferentes, mas hoje é possível transplantar qualquer paciente que precisa, a não ser que seja um órfão, um filho único, que não conheça os pais, e aí a gente tem que ir para registro mesmo e tentar ter a sorte no registro, né? Então, conforme eu disse, para 100% idêntico, você tem a chance de 25% de cada irmão do mesmo pai e da mesma mãe serem idênticos, e na população em geral depende muito da sua etnia e da frequência alélica desses haplótipos, né? Então, a frequência pode ser de 1 para 200 mil ou até mais. Então, hoje nós temos um registro, que é o registro de doador de medula óssea, o Registro Nacional Doador de Medula Óssea, e nós temos mais de 6 milhões de doadores inscritos, né? A pessoa, para ser inscrita, precisa ter de 18 a 30 anos de idade, então já estou fazendo a propaganda aí para quem se interessar. Na verdade, ele colhe 10 ml de sangue para fazer a tipagem HLA dele, né? Ele não colhe a medula, não tem como a gente ficar conservando, guardando essas medulas. Ele colhe a amostra de sangue, que isso fica num arquivo de computador, né? Quando tem um paciente que precisa do doador não aparentado, a gente compara o HLA desse paciente com esses arquivos, faz a busca, e como nós temos hoje o terceiro maior registro do mundo, nós atraímos a atenção de outros países. Então, a gente consegue hoje, além dos 6 milhões de doadores registrados no Registro Nacional, a gente tem acesso também a mais de 26 milhões de doadores registrados no Registro Americano, que é o primeiro maior do mundo, e no Registro Europeu, que é o segundo maior do mundo. Então, a probabilidade hoje de você achar um doador para um paciente brasileiro no Sudeste e no Sul, tá? É de aproximadamente 70%. Tá? Nós temos alguns problemas que são relacionados à demora para coleta, ou conseguir marcar coleta, que só os hospitais do SUS é que conseguem fazer essa coleta, os outros hospitais não conseguem, não tem convênios para fazer essa coleta, e a gente tem problema também com algumas etnias. Então, como nossa frequência alélica de doadores, ela reflete muito a desigualdade social e racial do Brasil. Então, a gente tem muito mais brancos cadastrados do que pretos, e populações indígenas, por exemplo, a gente quase não tem cadastro. Então, hoje a gente tem uma campanha muito grande nas regiões norte,
do país, nas regiões próximas quilombolas, para que a gente, de áreas quilombolas, para que a gente possa ter uma representação maior dessa etnia no nosso registro. E isso acontece também no registro americano. Você tem uma predominância maior de caucasianos e a população preta dos Estados Unidos está bem menos representada. E 50% idênticos, os aplidênticos, podem ter irmãos, pais, filhos, mas também podem ser tios, podem ser primos. Então, a gente estende muito a capacidade, a possibilidade do paciente conseguir um doador, tá? As fases do transplante, então, falando principalmente do transplante halogênico, é o condicionamento, que é o paciente recebe a quimioterapia em dose alta com a radioterapia, pode receber alguns agentes imunossupressores, como a globulina antimocitária. Depois dessa fase, ele faz uma aplasia de medula óssea, onde ele depende de transfusões de hemácia, de plaquetas, de antimicrobianos preventivos e terapêuticos, que o Paulo vai detalhar melhor. Um isolamento protetor cuja principal medida é a higienização das mãos. O uso de máscara não era tão popular assim, ficou mais evidente depois da pandemia agora, né? Mas fora isso, no começo dos transplantes as pessoas entravam, parecia um astronauta nas unidades, o paciente ficava dentro de uma bolha de plástico. Isso tudo se provou ineficaz, tá? E a única medida que realmente é eficaz para proteger esses pacientes de infecção é a higienização adequada e frequente das mãos. Então, a gente insiste muito com a equipe, com toda a equipe médica, com toda a equipe de enfermagem, com toda a equipe multidisciplinar, na higienização das mãos, né? E esses pacientes têm uma pior imunossupressão, porque eles tomam agentes imunossupressores nessa fase de aplasia. Então, além da aplasia, além da neutropenia, eles estão imunossuprimidos por medicamento. Essa medula, dependendo da fonte, né, essas células elas funcionam entre 10 até 20 dias, as células começam a funcionar. O pós-transplante imediato a gente considera entre a enxertia e até mais ou menos o dia mais 100, é um número meio aleatório, mas ele é baseado nos conceitos antigos de doença do enxerto contra hospedeira aguda e crônica. E o pós-transplante tardio, esses pacientes podem desenvolver, por exemplo, doença do enxerto contra hospedeiro crônica até 2 anos e meio depois do transplante, sem ter tido nenhuma complicação antes. Então, o paciente que faz transplante halogênico é nosso por toda a vida, né? Ele, gostando ou não, pior que casamento, ele tem que ficar com a gente pro resto da vida e a gente que segue, porque ninguém quer pôr a mão nesse paciente, ninguém quer herdar esse paciente, né? As complicações de cada fase no condicionamento náuseas e vômitos estão cada vez menores, porque os esquemas de prevenção de náuseas e vômitos estão cada vez mais eficazes, outras reações quimioterápicas, como reação cutânea, reação alérgica. Na fase de aplasia, esses agentes quimioterápicos podem provocar toxicidade de outros órgãos, principalmente de fígado, de pulmão, do sistema endotelial, levando a microangiopatia relacionada ao transplante, as infecções, que o Paulo vai ampliar aí na parte dele, sangramentos e mucosite. Mucosite é um problema muito sério, até hoje a gente não conseguiu achar nada que pudesse diminuir a mucosite do paciente, a não ser que o paciente venha com uma boa saúde oral, que muitas vezes não dá para você providenciar no pré-transplante, o paciente tem que ter o hábito de ter uma boa saúde oral, e a intensidade do regime de condicionamento. Nós estamos com um paciente internado agora, de 16 anos, que recebeu uma quantidade muito grande de radioterapia, porque a doença era muito agressiva e tinha doença em atividade, e ele está com uma mucosite terrível, assim, a gente já viu mucosite de placas da boca, placas da mucosa oral saírem assim junto com a celorreia do paciente, né?
O pós-transplante imediato, a principal complicação é a doença do enxerto contra hospedeiro aguda, eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Infecções também, infecções vocês vão ver que elas são complicações em todas as fases do transplante. No pós-transplante tardio, doença do enxerto contra hospedeiro crônica, que é uma forma diferente de doença do enxerto contra hospedeiro, infecções, complicações orgânicas tardias, infertilidade, é muito comum, principalmente no sexo feminino. Sexo masculino, alguns a gente ainda consegue congelar esperma e consegue reverter isso, mas na maioria eles ficam inférteis. Neoplasias secundárias, no trabalho de uns 10 anos atrás do maior centro de transplante do mundo, em Seattle, mostrou que em sobreviventes do transplante com segmento, mais de 40 anos de segmento, tiveram 50% de neoplasias secundárias, a maioria neoplasias de cabeça e pescoço, então é muito importante que esses pacientes façam triagens frequentes do resto da vida, de neoplasia de cabeça e pescoço, as mulheres de mama, o homem de próstata, mas as neoplasias mais frequentes é a doença do pescoço, então o papel dos estomaterapeutas, os odontólogos aí no nosso serviço, desde o pré-transplante até o pós-transplante tardio, é essencial. E, para sorte nossa, nós temos uma odontóloga maravilhosa que trabalha com a gente, que vestiu a camisa, que entende tudo do transplante, a doutora Luana, e ela está com a gente e vai continuar com a gente durante muito tempo, se ela quiser, a gente quer. E as recaídas, que são talvez a principal causa de óbito desses pacientes, é que mesmo fazendo o transplante, esses pacientes podem recidivar. Como nada em medicina é 100%, esses pacientes podem recidivar mesmo após um transplante. Então, só para entender um pouquinho a doença do enxerto contra hospedeiro, a gente entende o conceito de rejeição, né? Então, quando você transplanta um rim, por exemplo, o sistema imunológico do paciente, que não está totalmente abolido, ele pode rejeitar o rim. Tem uma imunologia do transplante, tem um capítulo da imunologia que é só dedicado à imunologia dos transplantes e trata com a rejeição. O transplante de células hematopoéticas, a gente, em geral, ocorre o contrário. Esses pacientes têm o sistema imunológico abolido. Então, eles perdem a capacidade de rejeitar o tecido que vai ser transplantado neles. E a gente transplanta um tecido que tem imunidade intrínseca. Então, as células que a gente transplanta são células que têm atividade imunológica e podem passar a rejeitar, entre aspas, a atacar tecidos que expressam antígenos de histocompatibilidade maiores, mas também antígenos de histocompatibilidade menores. Entre eles, o mais frequente é a pele, em segundo, o trato gastrointestinal, terceiro, mucosa e fígado, tá? E isso leva à doença do enxerto contra hospedeiro. Raramente a gente tem rejeição no transplante de medula óssea, um pouquinho mais frequente nos transplantes haploidênticos, principalmente naqueles que adquiriram anticorpos anti-HLA específicos do doador, contra antígenos que o doador tem que ele não tem, e se ele não tiver outro doador, é esse doador que a gente tem que usar, e a gente tem que fazer um esquema de dessensibilização. Mas esse é um conceito importante, né, a gente ter. Interessante, né? Em 1956, nessa publicação aqui que está no livro aqui do Gerard Saussure, com quem eu trabalhei lá na França, né? Essa publicação ela passou despercebida, mas depois que os transplantes ficaram mais frequentes, se percebeu que quem tinha mais doença do enxerto contra hospedeiro crônico tinha menor probabilidade de recaída da doença. Então, quando você tinha um doador, um transplante singênico, por exemplo, com um doador gêmeo idêntico, a chance de recaída era muito alta, mais de 60%. Corresponde a um transplante autólogo, tá? Porque você não tem diferença genética entre o doador e o receptor. Quando você usava algum método de depleção de célula T, principalmente os métodos in vitro, onde você depletava a célula T com anticorpos específicos ou por outros métodos, essa depressão de célula T também, esses pacientes tinham recidivas na ordem de 50%.
Os pacientes que não tinham nenhuma doença do enxerto contra hospedeiro, é essa sigla aqui, Graft versus Host Disease, o GVHD, esses pacientes também recaíam muito, tá? E os pacientes que tinham apenas o GVHD agudo também recaíam mais. Aqueles que tinham GVHD crônico apenas, ou que tinham GVHD agudo e GVHD crônico, apesar do GVHD estar relacionado também com uma mortalidade maior, eles tinham menor probabilidade de recidiva. Isso levou os transplantadores a pensar um pouco mais, né? Tem alguma coisa nesse enxerto que protege o paciente da recaída. Então, não é só a quimioterapia que a gente está fazendo que está matando essas células, que está curando esses pacientes. Tem alguma coisa no enxerto que está curando. Então, fomos mais a fundo estudar isso e nós conseguimos mostrar que existem subpopulações de células T, que são as células T aloreativas, que são as principais responsáveis pelo doença do enxerto contra hospedeiro, por atacar os tecidos, e você tem uma subpopulação, principalmente de células T, chamada regulatórias, as Treg, que são responsáveis por esse papel antitumoral, tá? Hoje, a gente tem poucos métodos, existe já uma manipulação do enxerto, que hoje está sendo ainda engatinhando, mas ele é tão eficaz quanto as chamadas quanto os tratamentos com carticel, aparentemente, que você manipula o enxerto, você coleta as ele ter mais células T regulatórias e menos células T aloreativas. E as células T regulatórias também são responsáveis pela enxertia, para garantir a enxertia. Então, precisa ter célula T regulatória no enxerto do doador para que possa ter a enxertia adequadamente. Tá? Isso é o chamado efeito do enxerto contra o tumor ou enxerto contra a leucemia, o graft versus tumor effect. Então, as bases do TMO halogênico é fazer a quimioterapia mieloablativa ou não, tá? Para tratar a doença de base, mas o que trata a doença de base, além da quimioterapia, é o efeito do enxerto contra o tumor, que tem que ser balanceado com a doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, o que a gente faz no pós-transplante é um ajuste fino, igual daqueles rádios antigos, com os agentes imunossupressores. Se o paciente tem manifestações de doença do enxerto contra o hospedeiro e não tem nenhuma doença, a gente aumenta a dose de imunossupressão para dar uma sossegada na medula óssea. Sossega aí, fica quietinho aí, porque você está dando um efeito não desejado. Se, ao contrário, o paciente tem um reaparecimento da doença detectada por biologia molecular ou por imunofenotipagem, não tem nenhum sinal de doença do enxerto contra o hospedeiro, a gente diminui a dose desses agentes imunossupressores, deixando a medula mais, as células, o sistema imunológico do doador mais bicho solto, para ter esse efeito de enxerto contra o tumor. Isso é o que a gente mais faz no dia a dia. Esse é todo o processo do transplante, entendeu? O transplante não é só essa internação curta que o paciente vai ficar neutropênico, não. E no transplante não mieloablativo, a gente faz um condicionamento que é mais imunossupressor do que tumoricida. Então, muitas vezes o paciente não tem neutropenia grave, e quem vai tratar essa doença é o efeito do enxerto contra o tumor, e a gente se vale desse efeito do enxerto contra o tumor. É o que mais cura as leucemias, e hoje a gente sabe disso, é o efeito imunológico, é a imunoterapia que a gente chama de imunoterapia adotiva. O receptor adota o sistema imunológico do doador, que é capaz de tratar, de atacar as células neoplásicas dele. Tá? E o transplante haploidêntico era impensável há uns 20 anos atrás você ter um doador 50%, porque a incidência e a gravidade da doença do enxerto contra o hospedeiro era muito grande. E esse autor, o Ephraim Fuchs, que é um cara relativamente jovem, pelo menos é mais jovem que eu, então ele é jovem, lá da Johns Hopkins, né, de Baltimore. Eles estudaram no modelo animal e depois aplicaram no modelo humano com muito sucesso, isso se espalhou para o mundo inteiro. Essas células T aloreativas, elas são, desculpa,
cortou uma parte aqui. Mas essas células T aloreativas, elas começam a proliferar muito precocemente após a infusão. Tá? Então, são essas células que vão provocar o GVHD. As células não aloreativas, onde está principalmente a população de T reguladoras, né? Elas estão relativamente inertes nos primeiros dias do transplante. Elas passam a proliferar mais tardiamente no transplante. Então, quando você faz um condicionamento e no dia mais 3 e mais 4, você faz uma quimioterapia em dose alta, no caso aqui a ciclofosfamida, a gente chama de PT-SAI, ciclofosfamida pós-transplante, né? No dia mais 3 mais 4, vocês sabem que esses agentes alquilantes, que é a família da ciclofosfamida, do busulfan, eles agem principalmente sobre células que estão em divisão celular, células que têm baixa concentração de aldeído desidrogenase, que é uma enzima que inativa o princípio ativo da ciclofosfamida. Essas células estão em divisão, então, quando você faz a ciclofosfamida, essas células que estão em divisão são preferencialmente mortas, tá? E as células que estão em repouso, que não estão se dividindo, são poupadas. Algumas são mortas, mas a maioria é poupada. E aí você consegue fazer uma seleção em vivo das células Treg matando as células T aloreativas precocemente. Isso é genial, gente, porque até pouco tempo atrás, para você ter ideia, a gente não dá, no período de aplasia do paciente, a gente não dá Bactrim para o paciente, porque o Bactrim é mielotóxico. Né? Então, alguém chegar aí para você e dizer faz uma dose alta de um agente alquilante no pós-transplante, e eu tive a oportunidade já várias vezes de jantar e de estar em eventos sociais com o Efraim Fuchs, e eu falei para ele que se dependesse de mim, tivesse o prêmio Nobel específico para o transplante, ele ia ganhar todo ano com meu voto, né? Se dependesse do meu voto, porque é uma coisa genial a gente ter achado isso e poder ter ampliado da maneira como a gente ampliou o acesso a doadores, como a gente ampliou, né? Então, voltando aqui, essa é a possibilidade que a gente tinha lá, né? E o que é que acontece quando você faz o transplante é que você provoca uma imunossupressão severa, mas a imunidade ela vai se recuperando aos poucos, né? Então a primeira que você recupera são os neutrófilos e monócitos, tá? Depois você recupera as células B, as células T, por exemplo, você vê que elas demoram muito, demoram meses, anos para serem recuperadas, né? Então esse paciente perde toda a imunidade que ele tinha, ele vai ter que ser revacinado com vacinas que ele tomou na infância, por exemplo, que ele perde imunidade contra tétano, contra difteria, ele vai ter que receber todas essas vacinas de novo. É um paciente que é imunonaive, né? Não tem imunidade nenhuma. Então, por isso que infecções, elas, por todo o período durante o transplante, durante a fase aguda do transplante e a fase crônica do transplante, elas continuam, né? E essa imunodeficiência, ela é muito, em cada transplante, ela tem, então, no começo, a mucosite, o uso do catéter semi-implantável, né? São responsáveis por aumento de infecção, depois a ocorrência da doença do enxerto contra hospedeiro. Então, mesmo pacientes com granulócitos normais, mas com uma dose alta de corticoide, eles têm granulócitos que não funcionam, né? Então, eles têm que ser tratados, inclusive, de maneira profilática, como neutropênicos, né? A partir daqui eu vou deixar para o Paolo, que a aula dele a parte de infecção dele está melhor que a minha. Desculpa me alongar muito, é que eu me entusiasmo muito com essas coisas do transplante, né? E eu acabo me estendendo um pouco. Obrigado por enquanto. Depois, mais tarde eu volto. E isso, Botão. Você deu uma senhora aula aqui pra gente a respeito do tema. Sabe que eu sou um admirador do seu trabalho. Vou passar a palavra para você. Ô, Patom, essa história aí de que minha aula está melhor é só por causa da configuração dos slides, viu? É só perfumaria ali. Obrigado, viu, Patom, mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu vou compartilhar aqui, seguir e acho que a gente segue daqui. Ah,
Perfeito. Então, gente, eu vou tentar falar de forma sucinta aqui sobre as infecções que acometem o paciente nessa primeira etapa, né? Até a enxertia, até a recuperação neutrofílica. Vocês viram ali, né? O Paton esclareceu muito para a gente como é que se dá o transplante, e a gente tem uma divisão ali de etapas desse pós-transplante com o acometimento de forma segmentada, né? No primeiro momento, nós temos alguns patógenos, depois na pós-enxertia precoce outros, enfim. Isso ajuda para a gente direcionar melhor as nossas condutas propedêuticas e terapêuticas, né? Então, vamos lá. As principais referências, né, desse material aqui são essas, tá? Então, uma das principais é a IDSA. Além disso, nós temos a Sociedade Brasileira de TMO, a Sociedade Europeia de Oncologia Médica. Eles trazem um material muito importante sobre neutropenia febril, a Sociedade Alemã de Hemato e a Sociedade Americana de Transplante e Terapia Celular. Tá bom? Então, o roteiro da aula incluía inicialmente, né, dessa aula como um todo, introdução e falar sobre reconstituição imune. Não tinha como falar melhor do que o Paton, né? Então, nós vamos pular para a neutropenia febril, depois nós vamos falar algumas situações de infecção bacteriana específicas, as infecções fúngicas e as infecções virais de relevância nessa etapa. Tá bom? Então, vou pular essa parte aqui, vou retomar a partir desse slide. Então, nós vemos aqui que essa primeira coluna, eu tenho um acometimento, primeiro, né, de bactérias, seja elas gram-positivas ou gram-negativas. Do ponto de vista de infecção viral, nós temos, nesse primeiro momento, e pelo resto do período pós-TMO, acometimento por herpes. Temos, obviamente, como a população em geral, o acometimento de vírus respiratórios e no finalzinho ali, né, como o Paton falou, a gente tem já o aparecimento de alguns casos de CMV já nessa fase, tá? Em relação aos patógenos, né, as infecções fúngicas, nós temos principalmente a infecção por aspergilos e cândida. Então, vamos lá, gente. Neutropenia febril. Então, a definição eu tenho que ter febre, e essa febre, ela na literatura, principalmente americana, europeia, ela é considerada 38,3, mas porque eu tenho um hábito lá, como hábito, essa aferição de temperatura oral, que pode estar até 0,6 graus acima da temperatura axilar, que é algo que normalmente, uma leitura que normalmente a gente faz aqui. Então, isso tem que chamar atenção né, para que a gente não ingesse esse diagnóstico aqui com a nossa leitura axilar com valores menores, a partir de 37,8 aí seria essa diferença, tá? E uma contagem absoluta de neutrófilos abaixo de 500, ou quando eu tenho uma perspectiva de queda para abaixo de 500 no curto prazo, até 48 horas, tá? Então, como o Pato falou, eu tenho uma quimioterapia inicial, eu espero que isso atinja um nadir aí, cada regime tem um nadir esperado, mas enfim, se eu estou ali ainda para atingir o nadir e estou com 700 neutrófilos, ele está dentro disso que a gente entende por esperar que caia abaixo de 500, tá bom? Nós temos esse dado aqui, que cerca de 80% dos pacientes com transplante halogênico vão ter pelo menos um episódio de neutropenia febril, então é muito comum. O foco é identificado na minoria dos casos, assim como a positivação das culturas, tá? Então, é importante, além, né, vocês verem que 80% dos pacientes têm, é importante a gente ter atenção, porque se trata de uma emergência médica e, muitas vezes, a única manifestação vai ser febre, tá? Como esses pacientes estão com o sistema imunológico comprometido, aqueles sintomas clássicos muitas vezes não ocorrem,
Bom, e para falar em neutropenia febril, tem que falar de mucosite, né? Então, existe, quando eu faço a terapia mieloablativa, né, por químio ou por rádio, eu tenho como efeito esperado, né, o dano em mucosas, porque eu tenho um turnover celular muito grande e ali acaba tendo uma expressão dessa supressão dessa replicação celular. Então, o que acontece é isso que está ilustrado aqui, né? Nós temos as lesões de mucosa, isso aqui é o que a gente consegue ver. O trato gastrointestinal ele está todo acometido por lesões semelhantes. E isso já nos dá a dica de quais vão ser os principais patógenos envolvidos nessa situação, né? Se eu tenho todo um trato gastrointestinal acometido com essas portas abertas, associado ao fato daqueles meus guardas estarem de férias, né? Tá, o paciente está neutropênico, afinal de contas, isso é o ambiente ideal para que aconteça uma infecção, né? Então, aquilo que a gente não consegue identificar como foco, não é pneumonia, não é uma tiflite, geralmente é a translocação por causa da mucosite, tá bom? Então, aqui eu trouxe um dado de um grupo italiano, tá, que alimenta um banco de dados europeu, para dar um panorama geral aqui de qual é a distribuição desses patógenos, tá? Então, vocês peguem na tabela aqui do lado, nós temos 747 pacientes estudados, eles vêm de LMA e fazem neutropenia febril. Desses, 208, cerca de 40%, tiveram febre de origem determinada, tá? Em 21 deles, a gente conseguiu identificar que a febre estava diretamente relacionada ao tratamento. Em 203, também cerca de 40%, a infecção foi documentada como bacteriana, em 73, fúngica, e dois casos virais e mixed, né? Com infecções em 21 casos, 4%. Tá bom? Então, vocês veem que o peso das infecções bacterianas é muito maior aí. E dentro daquelas infecções de origem determinada, é possível que haja aí também um peso maior de infecções bacterianas que não foram documentadas, tá bom? Bom, então, de forma geral, para a neutropenia febril, a gente tem algumas dicas, né? Então, o paciente em contexto de transplante de célula hematopoética frequentemente apresenta intensidade e período de neutropenia pronunciado. São regimes mieloablativos, então se espera que esse tempo e a intensidade da neutropenia seja muito grande, muito intenso, né? E como se trata de uma emergência médica, eu tenho que providenciar culturas e antibióticos com celeridade, tá? Então, a gente tem como objetivo administrar isso em 60 minutos, idealmente em 30 minutos, tá? Então, é importante esse tipo de iniciativa como a nossa aqui, porque é preciso que todos dentro da nossa instituição estejam cientes disso. O que eu quero dizer com isso é que, chegando um paciente que está fazendo quimioterapia, você não precisa entender de quimioterapia, mas o paciente fez quimioterapia recente e te falou que teve uma febre em casa, corre com a cultura e com o antibiótico. Você não precisa pegar o cartão da quimioterapia ou esperar o exame chegar, o laboratório colher para ver que o cara está neutropênico. Se faz sentido dentro daquele período que o paciente fez quimioterapia, se é uma quimioterapia recente, ele pode estar ainda dentro do período de neutropenia, cultura e faz o antibiótico. Depois a gente alinha melhor, né? Identifica melhor a situação. Isso aqui é para ser tratado como um protocolo de sepse mesmo e antes de maiores explicações, o paciente tem que receber o antibiótico. Isso muda bastante o desfecho, né? Bom, uma das discussões mais importantes é qual é o esquema inicial. Então, isso tem que estar na ponta da língua, não é tão fácil, né? A gente tem essas duas primeiras drogas como os clássicos, cefepime e tazocin, porque eles pegam os principais patógenos bacterianos. Então, eu preciso pegar enterobactérias, preciso pegar pseudomonas e streptococcus, principalmente do grupo Viridans, né?
Então, essas duas drogas, elas têm ação contra esses três grupos. E eu tenho também como arsenal possível o carbapenem, o meropenem. Só que a gente tenta economizar, na medida do possível, o uso do carbapenem. Nem sempre dá, eu vou falar um pouquinho melhor disso, tá? Então, ajustes são frequentemente necessários diante de definições de possíveis focos. Alguns focos mudam a nossa escolha. Gravidade da apresentação pode calibrar isso aí. E fatores de risco, tá? Então, basicamente a terapia inicial com cefepime-tazocin, e aí, depois, o que eu preciso saber? Assim, na maior parte das vezes, se eu vou usar o carbapenem como droga inicial, e, pelo menos na literatura internacional, em alguns ambientes hospitalares, se eu vou ter que cobrir margem, tá? Resumindo aí para a turma, se eu vou ficar ali no cefepime-tazocin ou se eu vou entrar com mero e vanco para o paciente, são essas decisões que a gente tem que fazer. Eu não quis me delongar aqui na utilização de vanco, tá? A gente já teve outros episódios para tratar disso. Acho que é uma discussão que não está encerrada, mas por hora, pelas nossas características epidemiológicas, a vancomicina vai ser utilizada de forma muito pontual, tá? Existe em curso aí a revisão desse stewardship desses nossos antibióticos, tá? Mas o meropenem é um pouco mais complicado, né? A escolha pelo meropenem é um pouco complicada. E aí, nesse sentido, o que a IDSA me fala sobre tratamento de ISBL, né? Aqui nós estamos falando basicamente de ISBL ou paciente que tenha perfil de AMP-C, né? De maior probabilidade de hiperexpressão de AMP-C. Mas ele descreve aqui de forma muito vaga, né? Quando, na hora de determinar a terapia empírica, o médico deve considerar os germes prévios identificados, né? Colonização nos últimos 6 meses, isso aqui é muito importante mesmo, isso aqui é indiscutível. Exposição a antibiótico, mas aí ele coloca um período mais curto, que normalmente a gente considera, de 30 dias, e padrão de susceptibilidade local. E aí não fica muito claro, né? Porque, por exemplo, isso aqui é regional, eu vou explicar melhor por que eu estou fazendo essa pergunta. Mas a América Latina é um lugar que classicamente se considera uma taxa de ISBL maior do que a média. Então, isso aqui já seria o suficiente para eu dar carbapenem para todo mundo? Não, mas a resposta mais objetiva para isso é muito difícil. A gente tem algumas tentativas de identificar quais são esses pacientes de maior risco, tá? Mas nenhuma delas não responderam muito, né? A gente tem machine learning entrando na jogada, tentativas de preditores, de algoritmos de predição. Dentre eles, esse aqui do grupo do pessoal do John Hopkins, tá? E ele é uma árvore de decisão que, vocês vejam, ele começa com a pergunta se o paciente tem história de colonização. A partir daí, se eu tenho, existe uma boa probabilidade desse paciente precisar de cobertura para ISBL, tá? Mas vejam se eu não tenho história de colonização. A pergunta seguinte seria se esse paciente já internou por pelo menos um dia nas regiões de maior taxa de ISBL nos últimos 6 meses. E aí vocês estão vendo que tem um asterisco ali, esse asterisco é para dizer quais são essas regiões. Dentre elas está a América Latina. Então, a partir disso aqui, a gente está desenhando um estudo, vai ser o trabalho de conclusão de residência da doutora Eda, tá? Para tentar ver se a gente consegue identificar alguma árvore de decisão que seja adequada à nossa população. Então, talvez partir dali daquela pergunta, né? Mesclar as coisas. É essa pergunta do trabalho da doutora Eda, tá bom? Acho que é um trabalho muito interessante, tem bastante potencial aí para a gente. Bom, depois ou melhor, se eu conseguir identificar algum foco, eu posso
mirar, ajustar um pouquinho meus antibióticos, tá? Então, primeira situação clínica identificável seria a pneumonia, tá bom? Essas lesões, elas podem ter etiologia infecciosa e não infecciosa. Então, vamos tentar organizar isso na cabeça. Se eu tenho um acometimento localizado, ele geralmente é infeccioso, tá? Então, principalmente bacteriano, mas às vezes por fungo filamentoso. Quando eu tenho infiltrado difuso, a coisa é um pouco mais difícil. Eu posso ter uma infecção, posso ter infecção, dentre elas infecção viral, ou pneumocistose, talvez um pouquinho mais tardiamente, né, para o período que a gente está discutindo, talvez faça sentido mais os vírus respiratórios, mas eu também tenho algumas situações não infecciosas, uma hemorragia alveolar e uma síndrome de desconforto relacionada à enxertia, tá? Então, eu vou ter um padrão de acometimento difuso, vou acabar tratando, né, considerando a possibilidade de ser infeccioso, mas ele pode muito bem ser não infeccioso, tá? E aqui eu trouxe exemplos desse infiltrado difuso, tá? A figura A, B e C são desse síndrome de desconforto respiratório relacionado à enxertia, tá? E o D, um quadro de hemorragia alveolar. Infelizmente, é uma situação muito grave, o paciente responde mal, tem uma taxa de... O paciente vem a óbito em cerca de 80% dos casos, tá bom? E posso ter o acometimento difuso, tá? Consolidações, uma broncopneumonia às vezes, lesões mais nodulares, com sinal do halo aqui. Nós vamos conversar um pouquinho melhor lá para frente, o que é isso, tá? Então, quando eu tenho um padrão mais localizado, isso reforça a possibilidade de ser algo infeccioso, principalmente bacteriano, tá bom? Então, além da terapia padrão, já ajustada, eu vou ter uma indicação de acréscimo de um macrolídeo, tá? Então, com o macrolídeo, eu acrescento alguns germes não contemplados essa antibiótico terapia inicial, como legionela, clamídia, e legionela parece que é uma infecção bem subidentificada, né? Então, é importante esse acréscimo do macrolídeo. Como eu falei, a cobertura empírica para MRSA no Brasil provavelmente é desnecessária, ela é menos importante do que principalmente a população americana, em que essa cobertura ela é incentivada para quadro de pneumonia identificada, tá? Claro, nós vamos buscar complicações que possam representar foco mantido, derrames, abscessos e tudo, e está aqui a recomendação de também buscar co-infecção por influenza e Covid, mesmo que eu acho que o padrão seja bacteriano, tá? Então tem essa indicação formal. E aí, se a ausência de resposta nas primeiras, vai lá, até 72 horas, eu tenho que rever meu esquema de antibiótico e me preparar para uma nova camada de investigação, tá? Com novos exames de imagem, porque ou escapou o espectro de antibiótico ou eu não estou enfrentando bactéria, né? Bom, outra situação comum é a infecção por clostridioides, tá? Clostridioides é um bacilo anaeróbio gram-positivo. Ele é formador de esporos, então isso traz para ele uma característica de dificuldade de controle disso, uma facilidade muito grande de gerar surtos, né? E ele produz exotoxinas que resultam em inflamação, colite e a diarreia, né? Ela é a principal causa de diarreia infecciosa nos pacientes pós-transplante, tá? É mais comum, mais frequentemente identificado na fase pré-enxertia, e ela segue aquele contexto, né? Aquela definição de diarreia. A partir de 3 evacuações amolecidas, no período de 24 horas, ou pior, aguda, de uma diarreia prévia. Tá? Então, o paciente pode ter cólica, náusea, vômito, febre, e essas formas mais graves, estão associadas a disfunções orgânicas, principalmente a creatinina. Vale lembrar aqui que aquelas definições, né, aquelas estratificações de infecção de clostridioides aqui não funcionam muito bem.
a gente tem, por exemplo, um dos marcadores clássicos, né, no paciente não neutropênico, que seria a leucocitose. Então, além das manifestações serem mais atípicas, tá? Então, não dá muito para classificar dentro daquilo que é clássico na infecção de clostridioides, tá? Então, aqui é um esquema de como que a gente se comporta diante da queixa né, da apresentação de diarreia. Então, eu faço uma revisão dos medicamentos, eu posso estar ali com alguma medicação laxativa, alguma coisa assim. Se eu não tirei todos esses fatores confusionais da minha frente, eu vou testar, fazer a avaliação das fezes, e nessa avaliação, inicialmente, aqui é o algoritmo baseado em GDH, tá? Tem outras opções, com PCR, mas normalmente a gente usa com GDH. Então, normalmente a gente pede os dois simultaneamente. Teoricamente, você poderia, se você tivesse agilidade, pedir um e depois decidir se você pede o outro. Como é que funciona? Se eu tiver um GDH positivo e posteriormente testar as minhas toxinas e elas vierem positivo, o paciente provavelmente tem infecção por clostridioides. Se eu tenho um GDH negativo, por sua sensibilidade ser alta, eu não preciso testar a toxina, tá? Descarto ali a infecção. E se eu tiver o GDH que é sensível positivo e as minhas toxinas forem negativas, ou eu não consegui positivar a toxina por causa da limitação do método, ou eu tenho uma forma não invasiva de clostridioides, tá? Isso pode acontecer. Então, nem todo clostridioides tem essa capacidade de gerar infecção, tá bom? Então, as toxinas, elas estão presentes quando eu tenho essa espécie com infecção associada. Então, se eu tenho GDH positivo e vem com toxina negativa, eu posso aqui pedir um PCR, mas eu posso juntar isso com o quadro clínico do paciente e optar por tratar, tá bom? Sabendo que pode ser que aquele GDH não seja de um Clostridioides patogênico, tá bom? Se eu vou começar o tratamento, né? Se opto por começar o tratamento, e esse paciente começa a melhorar em 48 a 72 horas, provavelmente era infecção por clostridioides. Se não melhora, eu vou buscar outras causas, tá? Eu tenho formas, vocês bem sabem, formas mais resistentes, mais refratárias de clostridioides, mas, via de regra, se eu não tenho uma melhora, eu tenho que pensar em outras etiologias. Então, aqui eu trouxe uma extrato, né, pequenos pedaços das recomendações da Sociedade Americana de Transplante, tá? Então, vocês vão ver que está aqui, inclusive, recomendada a fidaxomicina, mas aqui no Brasil a gente, pela disponibilidade, a gente vai utilizar a vancomicina como linha de frente, tá? O metronidazol, vocês vão ver aí no terceiro item, não é mais recomendado, pelo menos para esse extrato de paciente, tá? Uma dose inicial de 125 por via oral, 4 vezes ao dia, via de regra, por 10 dias, tá bom? Quando eu tenho uma forma fulminante, eu otimizo essa dose e considero a associação com metronidazol intravenoso, tá bom? Também eles recomendam, ou melhor, desaconselham o uso de probiótico, tá? E consideram que o uso da loperamida não é impossível, tá bom? Então, desde que você esteja tratando, você pode associar, porque vocês sabem que muitas vezes fica uma coisa fora do controle, né? Uma diarreia, você começa a negativar balanço hídrico, desidratar, enfim, uma situação difícil, então não está proibido o uso da loperamida. A terceira situação específica de infecção bacteriana é a enterocolite neutropênica, ou oticlite, né? Então, provavelmente ela envolve ali aquela lesão, aquela mucosite, e gera uma infecção, um passo seguinte nessa mucosite, que é infecção e necrose das camadas de parede intestinal, tá? O seco é classicamente o segmento afetado, daí deriva esse nome tiflite, né?
mas ele acaba se estendendo para a cola ascendente e ilho terminal, tá bom? Alguns patógenos podem gerar esse acometimento da camada, principalmente as bactérias, mas fungos também, tá? Então, a bacteremia ou fungemia são comuns. Esses patógenos incluem pseudomonas, E. coli, Klebsiella, o strepto, enterococo, clostridio e cândida, tá bom? Deve ser considerado em qualquer paciente gravemente neutropênico que apresente febre e dor abdominal. Localização da dor depende da localização da colite, né? Mas geralmente, seguindo ali a posição do seco, ela aparece no quadrante inferior direito, tá bom? Aqui eu trouxe uma imagem, tá? Porque o diagnóstico, ele passa pelo exame de imagem, então, classicamente, eu tenho que administrar contraste, tá? É, pelo menos venoso, e aí eu vou ter esse espessamento da camada desse segmento acometido, tá? Um edema ali, que vocês estão vendo pelas setinhas, tá bom? A colonoscopia é contraindicada, tá? Eu tenho uma situação de fragilização da parede e a colonoscopia pode gerar perfuração. Então, via de regra, o diagnóstico é com tomografia, quadro clínico. E eu, aqui, seguindo o aconselhamento da Sociedade Alemã de Hematologia, eu considero que a terapia conservadora é a escolha, geralmente ela é suficiente. A gente tem como utilização preferencial o Tazocin ou o Meropenem, porque aí eu também vou contemplar anaeróbios. Eu posso alternativamente, se eu tiver começado com cefepime, posso dar metronidazol, mas nesse guideline específico não está descrito, tá? E se eu começo a tratar o paciente ainda não melhora em 72 horas, eu tenho que pensar em cobrir fungo, tá? Vocês viram lá que Cândida, ela está ali colonizando, tem uma fragilização da parede, pode ser esse o bicho que tá gerando a necrose ali da parede, tá bom? Então, o paciente começou a tratar com tazocin, não melhora, além de pensar em germes que escapam do tazocin, tem que pensar em cobertura para fungo, tá? O cirurgião tem que estar lá, avaliando, acompanhando, tá? Mas é a minoria dos casos que vai demandar intervenção cirúrgica, tá bom? Se o paciente perfurar, não tem o que discutir, né? Bom, agora vamos passar para as infecções fúngicas. Eu vou começar por infecção por Cândida, tá? A gente tem 5 espécies principais de interesse médico. A albicans, disparado a principal, mas vem ganhando a importância tropicalis, parapsilose, labrata e cruzeiro, tá bom? Então, tem diversas formas de apresentação, infecção de mucosas, né? Infecções podem acontecer fora desse contexto de paciente imunossuprimido. A candidemia, a detecção da candida na corrente sanguínea, forma hepatoesplênica e invasão invasivas locais, né? Posso ter acometimento de dispositivo vascular, posso ter endocardite, pode ter infecção do sistema nervoso, mas, via de regra, aqui a maior parte desse acometimento por cândida vem também da translocação da flora gastrointestinal em decorrência da mucosite, tá? Além do dispositivo vascular. O diagnóstico, ele passa principalmente pelas culturas, mas que é positiva em cerca de 60% das candidíases disseminadas, biópsias, algumas situações. O beta-glucano também tem suas limitações. O T2 Candida é um método que a gente não tem disponível, mas muito interessante, PCR, além de exames de imagem, tá? Eu trouxe aqui uma candidíase hepatosplênica, essa é a primeira tomografia aí à esquerda, tá? Essas lesões, vocês verem que o fígado está todo acometido, não só ele, né? Mas principalmente ele. Eu tenho aqui uma fundoscopia mostrando a endoftalmite por cândida e, se for possível ver ali, um eco mostrando uma vegetação de uma endocardite por cândida também. Bom? Bom, e se eu tenho essa identificação ou suspeita, tá?
Então, seguindo o que recomenda o IDSA, eu vou utilizar a equinocandina como terapia inicial, tá bom? A gente tem, às vezes, limitações por causa de custo dessas drogas em instituições públicas, tá? E aí a gente acaba usando fluconazol, tá bom? Normalmente, ele deveria ser utilizado para pacientes não graves, tá? Que não tiveram exposição prévia, não estavam fazendo profilaxia com nenhum azólico. Mas eu posso usar ele depois, tardiamente, quando? Depois que o paciente melhorou, começou a entrar em linha de melhora de função orgânica, e eu identifiquei uma cândida que é susceptível a fluconazol, eu posso descalonar aqui, tá? Do ponto de vista econômico, isso é bastante interessante, e isso tá aqui, tem respaldo robusto na literatura para fazer isso, tá bom? Duração mínima, desculpa, de utilização para candidemia sem complicação é de 2 semanas. Então, depois que eu zerei mesmo a cultura de controle, conto 2 semanas, e aí, se não tiver nada, né, nenhum acometimento metastático, eu encerro o tratamento. Coisa frequente aqui, a gente tem que chamar o pessoal para fazer a fundoscopia depois da recuperação da neutropenia. Não adianta, não forma imagem, tá, antes desse período. E é interessante que isso é a recomendação de 2016 do IDSA. Em 2021, a Sociedade Americana de Oftalmologia, ela considera uma conduta fútil essa, tá? Então, eles dão as argumentações deles, mas para a gente aqui ainda vale a recomendação do IDSA até que eles refaçam essa orientação, tá bom? É importante também, que às vezes gera confusão, que o crescimento de cândida a partir de secreção respiratória, vou lá, faço um aspirar traqueal, vem cândida, é muito raro que aquilo represente infecção mesmo, tá? E no paciente neutropênico, outras fontes de candidíase além do catéter, né, se ele estiver utilizando, predominam. O que eu quero dizer com isso é que a remoção do catéter ela deve ser considerada individualmente. Isso aqui é a orientação do IDSA. Normalmente, gente, tem uma candidemia documentada e um catéter lá, eu vou seguir a orientação. Aqui, ó, eu tinha até colocado a academia de oftalmo aqui, meio que contraindicando a fundoscopia. Mas aqui o que é interessante é que a Sociedade Americana de Transplante, ela é mais incisiva na retirada do catéter, e normalmente é a nossa escolha de conduta. Aqui eu trouxe um corte epidemiológico de alguns centros brasileiros, tá? E aqui é interessante notar que aquela nossa percepção inicial que Cândida albicans era metade das cândidas, parece que ela está perdendo espaço, né? A notícia boa é que está perdendo espaço principalmente para outros germes que são normalmente susceptíveis a fluconazol. Então, Parapsilose tropicalis, ao contrário da glabrata e cruzei, elas têm geralmente um perfil de susceptibilidade ao fluconazol, tá bom? E aqui eu trouxe só uma tabela para o pessoal relembrar, né, esses perfis e ver aqui, chamar atenção que para glabrata e cruzei o fluconazol não funciona bem, né? Bom, depois, como infecção fúngica, a segunda, eu tenho aspergilose, tá bom? A espécie com maior importância é a fumigatos, eu tenho algumas particularidades de perfil de resistência, por exemplo, a TERS, a resistência a anfo, mas geralmente a fumigatos ela se destaca, né? São germes que são onipresentes e a gente acaba inalando os conídeos, né, o tempo todo. Isso aí, a gente está em contato com isso, mas a gente tem capacidade de se defender a isso, né? Essa invasão tecidual, ela ocorre num paciente que tem imunossupressão, tá? Você não tem aquela atividade fagocitária e tudo, abrir né, espaço para essa invasão tecidual. As principais formas são a pulmonar e a rinocinusite, pulmonar aqui se destaca, mas, de novo, quando eu vou 72 horas, né, o paciente, além da febre, febre sozinha não quer dizer muita coisa, mas se eu tiver uma febre e alguma piora clínica, eu vou acrescentar essa camada adicional de investigação, eu vou fazer tomografia também de seios da face, que pode ser um local de acometimento, tá? Então é isso, febre em paciente neutropênico,
Desculpa. Em paciente neutropênico, frequentemente esse paciente só apresenta febre, tá? Então, aqueles sintomas clássicos, né, respiratórios, tosse, produtivo, isso, quando acontece, eu geralmente já estou numa fase mais tardia da doença, tá? Então, os fatores de risco clássico, neutropenia grave e prolongada, então, principalmente acima de 7 dias, com menos de 100 de neutrófilo, que é bem comum, uso de corticoide, de forma crônica, altas doses, né? A gente tem outras condições mais comuns aí no pós-transplante, pós-enxertia, perdão, mas se o paciente por algum outro motivo já usava corticoide, ele está em risco aumentado, tá? E outras condições que geram supressão de imunidade celular, tá bom? Então aqui eu coloquei algumas imagens para representar. Na primeira da esquerda, A e B, vocês veem uma lesão nodular com um halo ao redor. Esse halo é porque o aspergillus ele tem uma característica de cometer vasculatura. Então, ele acaba gerando um infarto ali, o nódulo, tá? Esse infarto, ele, na figura B, ele, quando eu tenho uma recuperação dos neutrófilos, eu acabo exacerbando ali a reação, né, e destruição tecidual, e acaba aparecendo aquele sinal do crescente ali. É como se fosse a cavitação que aquele processo de necrose gerou, só que com um espaço de ar e embaixo uma bolinha de necrose e infecção fúngica, tá bom? Então, não sei se vocês conseguem ver minha seta aí, né? Mas ela é esse crescente aqui, tá? Não esperem ver isso para dar o diagnóstico, para ir atrás, para pensar. Isso aqui acontece na minoria dos casos, tá? No meio aqui eu coloquei para chamar a atenção de como uma tomografia inocente às vezes esconde achados importantes. Olha, o mesmo paciente, tá, gente? Então, se eu for me guiar só por radiografia, muitas vezes eu vou embarcar em alguma coisa errada e atrasar diagnósticos importantes. Aqui, por fim, uma tomografia mostrando acometimento de seios da face, tá bom? É menos comum, mas acontece, tá? Começa a pensar em diagnóstico diferencial com cormicose, então, mas geralmente o que a gente enfrenta são as formas pulmonares, tá bom? Então, o que o IDSA fala para mim? Algumas dicas ali, né? A galactosérica aí por lavada é recomendada, tá? Então, a gente sabe que o galacto é um importante aliado para a gente conduzir esses pacientes. E recomenda-se a realização de tomografia, tá? Então, a investigação ela começa por tomografia e geralmente eu vou ter lesões que eu não consigo discernir entre bacteriano e fúngico, e aí o biomarcador, especificamente a galactomana, entra em cena. Eu posso coletar ela sérica, se eu, porventura, for fazer um lavado, que em boa parte desses pacientes está aconselhado, eu posso coletar por ali, tá? E eu deixei a tabela aqui do cutoff da Galacto, tá? Então, nessa referência aqui, então vou explicar melhor. O IDSA é uma literatura americana e nos Estados Unidos, classicamente, esse cutoff de galactosérica é de meio, tá? Para lavado de 1. É curioso porque as sociedades europeias elas utilizam essa tabela que eu mostrei aqui e a Sociedade Americana de Transplante, em 2021, para falar só de aspergilose, utilizou esse cutoff, tá? Então, isso aqui é uma relação em relação à densidade ótica de um controle. Se eu tenho pelo menos se está igual, é que a partir daí que eu considero que esse paciente deva se beneficiar de uma terapia preemptiva, mesmo que seja preemptiva. Então, é diferente, existe uma discussão aí, se esse cutoff é de meio ou de 1, tá? Então, meio eu aumento a sensibilidade e vou perder a especificidade, tá? Então, tenham isso em mente, mas precisa entender que existe uma certa divergência entre sociedades. Aqui
o IDSA propõe, né, a realização da broncoscopia, tá? A Sociedade Americana de Transplante, ela é um pouco mais conservadora em relação a isso, tá bom? E aqui, ó, esse aqui é o guideline que eu falei, que considera aquele cutoff europeu, né? Mas para falar de terapia, eu peguei principalmente ele. E aí, para simplificar, é o seguinte: se o paciente estava com profilaxia com fluconazol ou echinocandina, o voriconazol é a droga de escolha. Se esse paciente estava com algum azol que tem atividade contra o fungo filamentoso, aí eu vou partir para anfo-B. Não se sabe muito bem se essa é a estratégia mais adequada, mas se eu tive um escape utilizando um azol ativo, né? O paciente estava em profilaxia com azol ativo para fungo filamentoso, tem plausibilidade de usar anfo-B, ainda que não tenha respaldo muito robusto na literatura, tá bom? Deixei aí as doses, acho que não precisa ficar entrando nisso. E a duração de tratamento é individualizada. A recomendação é continuar a terapia até a resolução radiográfica dentro de no mínimo 12 semanas, tá? Então, o que acontecer? Eu preciso ter pelo menos 12 semanas e ter uma resolução radiográfica. Aí eu paro, um tratamento um pouco mais prolongado, tá bom? E eu vou considerar intervenção cirúrgica em alguns cenários. Se o paciente tiver catástrofe vascular iminente, alguma área de necrose próximo de grandes vasos, né? Uma doença que não responda a antifúngico pulmonar, seios da face e tudo mais, aí eu tenho que chamar o pessoal da cirurgia para avaliar, tá bom? Paulo, Oi, desculpa interromper. claro, Só pode para ficar à vontade, Pato. acrescentar uma recomendação em relação à galactomanana, né? A gente utiliza muito a galactomanana, a gente utiliza muito a abordagem preventiva, e a galactomanana é muito boa e muito sensível para em paciente neutropênico, né? E como a gente utiliza a galactomanana? A gente faz 3 vezes por semana a galactomanana, desculpa, não, 3 vezes por semana a gente faz a galactomanana. Na verdade, a gente colhe de segunda, quarta e sexta, e é realizado pelo laboratório na quarta, as coletas de segunda e quarta, e na sexta, a coleta de sexta. E a galactomanana a gente interpreta numa curva, tá? A gente usa o cutoff de meio no sangue, num paciente neutropênico com febre, né? Mesmo que não tenha nada em seios da face e nenhuma nada na imagem. Então, se você tiver uma galactomanana acima de meio, você espera a próxima galactomanana, claro, se o paciente tiver em condições, e se ela subiu ou se mantém acima de meio, pelo menos 3 pontos, né, com meio acima de meio, para você fazer o diagnóstico de aspergilose invasiva provável, né? E a galactomanana vai servir também pela sensibilidade dela como indicador de resposta, tá? Então, depois que você entra com tratamento, é esperado que aquela galactomanana baixe também, então você pode usá-la para segmento também. Então, na prática, a galactomanana é muito utilizada por nós e utilizada dessa maneira. Ela tem que ser feita em repetição várias vezes por semana para você, quando detectar, já detectar, de preferência, já detectar a curva subindo e já começar o tratamento, tá? Desculpa a interrupção, só para... Não, que é isso, agradeço demais. Então é isso, gente. A ideia da Galacto também é isso, poder dar o diagnóstico quando, né, numa fase em que alterações tomográficas elas não são óbvias. Eu falei, né, quando isso acontece, geralmente o paciente está numa fase mais tardia e tudo mais. Então, o que se espera fazendo essa vigilância com a Galacto, né, é que a gente consiga pegar quando tem uma pequena liberação desse componente da parede celular no sangue, tá? Quando eu já tenho uma imagem tomográfica gigante lá, aí ficou tarde, né? A gente quer pegar numa fase um pouco mais precoce. Bom, obrigado, viu, Pato, mais uma vez. Bom, e falar rapidamente de herpes, tá? Então, esses pacientes, assim, isso caiu muito, né, com a utilização da profilaxia, tá? Mas vamos falar aqui de quando acontece, eventualmente o paciente que não recebeu, ou tendo recebido ele escapou, teve um escape da infecção. E lembrar que para a infecção por herpes simples, existe aí uma marca registrada que ela tem. Esse vírus está lá, tá? Ele só se manifesta
porque eu tive uma supressão do sistema imunológico. Esses vírus são neurotrópicos, eles têm latência, né, em gânglios trigêmeos ou sacrais, e com reativação apresentando erupções, lesões que muitas vezes se confundem com mucosite, podem agravar, inclusive. Então, na ausência de profilaxia, como eu falei, ela é muito comum, né? Até 80% dos receptores desenvolve a doença, né? Aqueles que já tiveram contato com o vírus, boa parte da população desenvolve a doença no período de pré-enxertia. Profilaxia com aciclovir está associada à redução significativa, tá? Do aparecimento, surgimento e de mortalidade, com NNT de 12. E aí, como eu falei, infecções orofaringe, orofacial, se apresentam com dor e formação de vesículas inicialmente. Ficou repetido. E depois essas vesículas elas tendem a evoluir para lesões ulcerativas, são dolorosas, podem ser bastante destrutivos e simular a mucosite, tá bom? Então, podem ser mascarados ou confundidos com mucosite e, quando não controlados, pode haver uma disseminação por esôfago. E aí o paciente começa a ter muita dor. Outra condição que facilita é a presença de sonda nasogástrica. E aí o paciente vai ter dor, né, para deglutir, dor torácica, náusea, uma incapacidade, uma intolerância alimentar maior do que ele já tinha lá com a mucosite dele, enfim, uma situação bem dramática, tá? Eu tenho algumas outras manifestações, por exemplo, posso ter hepatite, posso ter acometimento do sistema nervoso central, né? Na forma de encefalite, tá? Principalmente com o herpes simples 1 e com 2, o 2 está mais associado à meningite, tá? Sempre que eu tenho um paciente pós-transplante que tem acometimento do sistema nervoso central, ele chega para mim com esses sintomas, uma das coisas que eu preciso pensar é a infecção por herpes. E como é que eu dou o diagnóstico? Posso fazer PCR do conteúdo dessas vesículas, de base, de úlcera, ou líquor, tá? E a terapia, quando essa infecção é cutânea e tudo mais, eu utilizo uma dose menor de aciclovir, e quando eu tenho uma infecção invasiva tecidual, sistema nervoso central, eu vou utilizar aquela dose cheia de 10 mg quilo de 8 em 8 horas, tá? Se eu tenho aí o aparecimento de uma infecção por herpes utilizando o aciclovir, eu posso pensar em outras drogas, tá? Porque eu tenho algumas cepas de herpes que são resistentes a aciclovir, tá bom? Eu acho que é raro, talvez o Patom possa dar algum exemplo aí, ou fazer algum comentário sobre isso, mas eu acho que são situações de exceção, né? Bom, a partir daqui eu passo a bola para você, Patom. E aí é só você me falar que eu vou passando aqui para a gente encerrar com o CMV. Eu vou tentar ser rápido. Só queria acrescentar que na prática a gente usa muita profilaxia, né? Então, a profilaxia para aspergilose, a mais importante, e a nossa prática mostra isso, é a presença do filtro EPA, né? Do filtro de alta eficiência. Ele captura partículas acima de 20 micra, que é a partícula de ar que carrega o aspergillus e também o fusar, embora a principal fonte de fusariose seja a água, né? Mas a fusariose é rara, né? Então, o filtro EPA, nos quase 5 anos de atividade que a gente tem, com mais de 400 transplantes realizados aqui, metade deles halogênicos, a gente não teve nenhum caso de aspergilose oriundo dentro do transplante. A gente tem casos de pacientes que vêm de fora com aspergilose e a gente trata preventivamente. Então, o filtro EPA é altamente eficaz e a gente, por isso, por questões financeiras, a gente não faz a prevenção medicamentosa de aspergilose, que ela é indicada também nesses pacientes, com posaconazol, que é uma droga por via oral, ela tem uma certa dificuldade de administração no paciente transplantado por causa da mucosite, é uma droga que tem
tem que ser ingerida com alimentos gordurosos, né? Geralmente os pacientes tomam sorvete junto com a... E aí o paciente com mucosite não consegue isso, né? Essa abordagem pré-emptiva tem sido muito efetiva no nosso serviço e na minha experiência também em outros serviços. A outra prevenção que a gente faz é do herpes mesmo, né? Com aciclovir, então vale a pena fazer e é efetiva. E a gente faz a profilaxia de candidíase com azole, com fluconazol, tá? Numa dose de 400 miligramas por dia. Então, essas são as profilaxias comuns. A profilaxia para pneumocistose a gente vai fazer mais tardiamente, depois da enxertia, porque é uma infecção mais tardia, tá? Então, só isso para acrescentar aí que a profilaxia são importantes também, né? Então, lembrando, né, desse gráfico aqui, que a recuperação da imunidade de célula T ela é bem mais tardia, né? Pode passar, por favor, Paulo? Mas quando eu comecei a fazer transplante lá nos anos 90, início dos anos 90, essa era uma situação muito comum, né? Paciente perto da pega, ou pouco depois da pega, ele aparecia com essas pneumonite idiopática, né? Isso era fatal, uma pneumonite dessa era fatal, e muitas vezes isso acabava em hemorragia intraalveolar, né, Paulo? E isso, quando esse paciente a gente mandava na USP, os pacientes assinavam um termo que todos eles iam para necrópsia, né? Quando iam a óbito, muitas vezes você via só já a hemorragia intraalveolar como consequência disso, né? Pode passar o próximo? Mas a grande maioria desses casos aí era citomegalovírus. E a gente tem uma prevalência muito alta na nossa população. A gente tem mais de 95% da nossa população é CMV positiva, né? Então, todos nós praticamente já tivemos contatos com citomegalovírus, né? E o citomegalovírus, como é da família Herpes virae, né? Ela tem essa mesma característica que você citou da varicela zoster e do herpes zoster, de ser um vírus que fica latente e no paciente imunossuprimido ele pode reativar. E o que a gente faz é monitoramento do antígeno que é expresso. O CMV precisa de célula para se multiplicar. Então, quando ele começa a se replicar dentro da célula, a célula expressa um antígeno. Esqueci o número do antígeno agora, mas enfim, ele expressa esse antígeno que pode ser detectado por uma imunofluorescência, mas com mais precisão por PCR, tá? Então a gente faz 2 vezes por semana PCR desses pacientes a partir da neutropenia, com esses esquemas de PT-SAIA em transplante haploidêntico, ficou mais frequente a gente ver CMV mais precoce, até um pouco antes da enxertia, coisa que a gente não via há muito tempo, e a gente está começando a ver doenças por CMV, coisa que a gente já não via há muito tempo, porque essa abordagem que a gente chama de pré-emptiva, porque não existe essa palavra em português, é uma tradução livre do inglês, né? Ela é muito eficiente, mas atualmente a gente tem visto e vimos um caso recente, né? Vocês devem lembrar, o Antônio lembra, que foi uma tragédia lá de uma paciente que realmente teve uma pneumonite e uma hepatite por citomegalovírus, e a gente não conseguiu, por problemas aí estruturais, fazer o diagnóstico da replicação viral. Então, é importante o pré-emptivo porque a gente detecta a replicação viral antes que dê a doença, antes que o paciente tenha a doença pelo citomegalovírus. Porque quando tem a doença pelo citomegalovírus é aquele desastre que a gente viu com a paciente aí na UTI, aquele desastre daquela tomografia que eu mostrei, tá? Pode passar o próximo, por favor? Então, o tratamento do citomegalovírus é feito com ganciclovir ou valganciclovir, que é a forma oral do ganciclovir, mas o ganciclovir, para você usado como terapia, como prevenção, ele é muito ruim, porque ele é muito mielotóxico, ele é nefrotóxico e muito mielotóxico. Então, os pacientes não tinham vantagem, porque os pacientes estendiam o período de neutropenia, muitas vezes tinham falha de enxertia, e essa profilaxia não era efetiva. Próximo, por favor. Então, esse trabalho mostra que essa abordagem preemptiva é altamente eficaz, né? Então, ela se tornou estratégia padrão durante muito tempo, e no nosso serviço ainda é, por motivos econômicos, aí, a estratégia padrão para controle do citomegalovírus. Próximo.
Ah, e ela é conduta padrão porque você garante que vai usar menos ganciclovir, que tem potencial para neutropenia, mais hospitalizações, mais complicações. Geralmente o ganciclovir é usado já depois da enxertia, porque ele precisa de célula, e quem faz esse acompanhamento é a equipe do Hospital Dia, que tem um trabalho imenso aqui, né, um trabalho extremamente importante e espetacular, que é feito, além da doutora Maria Fernanda, que eu já citei, pela doutora Mariana Chalup, pela doutora Fernanda Ribeiro e também pela doutora Camila, e principalmente assim uma excepcional equipe de enfermagem que a gente tem tanto na internação quanto no Hospital Dia e que permite que a gente consiga fazer adequadamente como um reloginho mesmo todos esses exames que tem que ser feito no dia específico e tem que ser checados. A nossa equipe de enfermagem é maravilhosa e consegue nos proporcionar a capacidade de poder dar esse segmento aos pacientes com a expertise da nossa equipe médica. A próxima, por favor. Pode passar. E quando que a gente começa, né? Isso depende de cada kit de PCR que a gente usa. A gente usa o PCR, aqui o nosso kit, o cutoff é de 600 cópias, então a partir de 600 cópias a gente usa. O CMV vai ser peri-enxertia, em boa parte dos casos. Quando o paciente está com doença do enxerto contra hospedeiro, toma dose alta do corticoide, você tem que voltar a fazer o PCR para CMV também, o próximo. O tratamento deve durar no máximo 2 semanas com o PCR ficando negativo. Se o PCR continuar positivo, continuar o tratamento até negativação. Próximo. O próximo. Quem tem mais CMV tem mais mortalidade, tá certo? Tem uma mortalidade maior, a taxa de mortalidade desses pacientes é maior, mas no nosso serviço ela não influencia muito porque, como eu disse, a nossa prevalência de CMV é muito grande e no levantamento recente, que a gente inclusive mandou para o Congresso, a doutora Isabela que fez, mostrou que 66% dos nossos pacientes reativam citomegalovírus. Pacientes halogênicos, tá? Os pacientes autólogos a gente nem faz vigilância. Mas nos últimos anos surgiu uma nova droga, que é o Letermovir, é um antiviral específico para o citomegalovírus, não é mielotóxico e ele é muito efetivo. Próximo. Né? É muito efetivo. Então, aqui nessas curvas, a gente vê que o Letermovir versus placebo, ele realmente mostra uma incidência, uma diminuição da mortalidade, tá? E os pacientes, principalmente naqueles pacientes que têm infecção por citomegalovírus clinicamente significativa. Naqueles que não têm, obviamente que ele não tem importância. O próximo, por favor. Então, a recomendação hoje é de se usar para citomegalovírus o Letermovir, tá? Pode passar o próximo, como profilaxia. O grande problema do Letermovir é o custo, tá? O custo para 100 dias de tratamento, que é o recomendado, é de R$190 mil, tá? Então, a gente tem que entender também, embora a gente às vezes reclame, a gente tem que entender a posição do auditor lá, que tem um budget da operadora para tratar todo um número de vidas ali que ele tem que cobrir com aquele budget, né? E um paciente que, além de todos os custos do transplante e do tratamento prévio que ele fez, tem que gastar R$190 mil para fazer a profilaxia de citomegalovírus. Hoje, por bula, ela está indicada em pacientes que são CMV negativos, que recebem medula óssea, células de doadores CMV negativos, porque aí ele não herda a imunidade de CMV do doador, mas a gente teve pouquíssimos casos que a gente usou. Tem uma criança agora que o pai é médico, trabalha na Vale, e a gente conseguiu que a Vale bancasse esse ganciclovir, esse Letermovir. Mas na maioria dos pacientes a gente pede, mas não consegue, sabe que não vai conseguir. Estamos tentando colocar isso, mas eu acho também que o laboratório, um absurdo no laboratório no Brasil cobrar R$190 mil por um tratamento, quer dizer,
deveriam ter essas indústrias farmacêuticas deveriam ter uma sensibilidade, uma responsabilidade social, e garanto que eles iam ter lucro, porque o número de pacientes que a gente transplanta no Brasil é alto, o número de reativação do CMV é alto. Se isso fosse aprovado para ser usado no próprio SUS, pelo volume de uso, eu acho que essas indústrias teriam um lucro muito alto e beneficiariam muitos pacientes, mas infelizmente a gente não tem como participar e como mostrar essa farmacoeconomia no papel para eles, e a gente acaba ficando sem, esperando a quebra da patente daqui a 10 anos e quem sabe utilizar daqui a 10 anos, tá? Da minha parte era isso, volto a agradecer o convite, volto a agradecer a atenção de todo mundo, foi muito boa a aula do Paulo, muito abrangente, tá? E agradeço de novo poder ter participado. Obrigado, Paton. Obrigado, Paulo. Acho que a gente abordou aí um tema bem desafiador entre as nossas especialidades. Acho que enquanto intensivista, é um temor quando a gente fala que vai receber um paciente do transplante, porque habitualmente é um paciente complexo, mas acho que o binômio médico transplantador e intensivista ele tem se tornado comum na oncoclínicas e com resultados muito bons. De antemão, eu agradeço a vocês. Acho que se alguém tiver alguma pergunta, pode encaminhar via e-mail para nós que nós responderemos, tá bom? Um abraço para todo mundo. Vou ficando Obrigado, por aqui. gente. Até mais, gente. Obrigado, Paton. Obrigado a todos aí. Até Tchau, mais. tchau. Valeu.